Vocês ouvem essa mulher falar recording in progress. É chique, né? É chique isso aí. Ok, vamos voltar aqui. Isso aqui é uma tese, né? Não é uma aula, isso é uma tese. A gente estava falando sobre perfeição cristã, certo? Sobre o pensamento de Wesley a respeito da perfeição cristã. Quando Wesley defendia a ideia de que uma aproximação maior de Deus te leva a um estágio em que você não tem motivação para pecar. E você atinge aí a tal da perfeição cristã. As pessoas confundem com impecabilidade. Então tem que ser bem claro. Então vamos continuar aqui, essa aula número 14. Já é a nossa aula 14 do História do Movimento Wesleyano. Ok. Nós acabamos de ler os versículos bíblicos, né? Que nos dá uma ideia. Eu podia passar aqui à noite com vocês, lendo versículos bíblicos a respeito disso aí. Mas o que nós lemos aqui já nos deu uma ideia do que é o pensamento. No pensamento wesleyano, as expressões perfeição cristã e inteira santificação são nuances de nomes que direcionam ao mesmo sentido. Para Wesley, perfeição cristã era um estado temporário de ausência de pecado voluntário. Um estado temporário de ausência de pecado voluntário. O ser humano, servindo a Deus de forma profunda, consegue atingir esse estágio. Como bem mencionou o Tom, eu acho que eu vou repetir daqui a pouco isso aí, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, né? Ou seja, quando fala que não vive na prática, dá uma ideia de ação contínua. Podia até usar um gerúndio, não vive pecando, né? Se você não vive pecando, significa que realmente você tem aí uma prerrogativa de separar-se ao ponto de não chegar à motivação pecaminosa. Em sua obra, o Sermão de Wesley, no volume 2, a página 236, Wesley afirma categoricamente, olha o que Wesley fala: não há perfeição na Terra. O ser humano tem sempre necessidade de crescer em graça e avançar diariamente no conhecimento e no amor de Deus. Então, o Wesley descarta essa ideia da perfeição humana no sentido da impecabilidade. No pensamento da perfeição cristã, não se elimina o estado pecaminoso. Vou repetir. No pensamento da perfeição cristã, não se elimina o estado pecaminoso. Ninguém é impecável. A premissa é que aquele em quem existe mente de Cristo e que anda como Cristo andou, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que foi lavado de todas as impurezas, que não é motivo de tropeço para os outros, aquele que sobre quem o pecado não tem mais domínio. Romanos 6:11. Eu não sei se vocês lembram, o apóstolo Paulo, ele vai trazer todo um capítulo de Romanos 7. Ele fala sobre o poder da pecaminosidade. Quando ele menciona lá que aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu faço é o que eu não quero. Ele gasta quase que um capítulo falando sobre essa luta interna da pecaminosidade. Depois, ali do capítulo para o outro, deve ter ali algo interessante, porque Paulo muda o pensamento. Ele fala agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a lei da carne, mas segundo a lei do Espírito. Então, Paulo nos dá uma ideia de que entrou um fator motivação, a motivação de não pecar. É isso que o pensamento wesleyano está elencando. Você pode chegar a um estado em que você não vai ter problema com a pecaminosidade. Embora o pecado está inerente
ao ser humano. Nós somos pecadores. Eu acho interessante que as cartas que o George Whitefield escrevia, ele assinava assim, ó, do seu amigo pecador, George Whitefield. Ele colocava sempre no final, do seu amigo pecador. Então, ele tinha a ideia de que há, sim, um propenso pecaminoso. O que não significa que eu vou estar o tempo todo vivendo em pecado, de uma forma que não tem mais condição de continuar, que eu vou, sabe? Não, eu posso me aproximar. O que Tiago fala, gente? Achegai-vos a Deus e ele chegará a vós, não é isso? Por toda a Bíblia existe essa ideia, a ideia da aproximação. Aí, gente, vou usar aqui uma metáfora. Você pode até pregar isso no seu culto amanhã, ou domingo, no domingo. Quando você chegar na cozinha, faça o teste na sua cozinha. Cheire a sua mão. Você sente o cheiro de pele, de carne, tá? Aí você pega o óleo de cozinha e embebeda a mão de óleo. Cheira. Agora, o que você vai sentir cheiro? De carne? Não, de óleo. O que significa que quanto mais eu tenho óleo do Espírito, mais eu sinto o cheiro da carne. Olha que metáfora. Se fosse você, eu até levava para o púlpito amanhã uma garrafa de óleo, de comida, de cozinha, para você fazer na frente da igreja. Fazer, irmãos, aqui, ó. Ah. Aí, quanto mais de Espírito Santo, menos carne. Quanto mais o óleo do Espírito, menos carne. Porque o crente bom, o nazareno raiz, ele é igual pastel de cantina de igreja. Pouca carne e muito óleo. Aleluia. Eita, glória. Nazareno raiz é igual pastel de cantina. É pouca carne e muito óleo. Eita, glória. Então, essa é a ideia da aproximação que a Bíblia coloca para a gente. Isso não quer dizer, Marcos, que eu serei santo, santo que não peco mais, eu sou o santarrão na terra. Não. A ideia wesleyana é que se você se aproximar de Deus, você pode, Major, criar estágios onde você não tenha prazer no pecado. Você deixa de fumar, deixa de beber, de adulterar, de mentir, de roubar, de assassinar, você perdeu o motivo. Agora, se você conseguir estender esse período, ele vai se estendendo ao ponto de você manter uma vida. Mas não é para você sair para uma propaganda, eu sou santo, faz uma semana que eu não peco. Não. Eu tenho 3 dias que eu não sei o que é pecar. Não, isso não existe. Aí você já pecou quando falou isso. Já pecou quando falou isso aí. Então, a ideia é a aproximação. A ideia do pensamento wesleyano é você se aproximar de Deus. Essa comunhão te torna alguém especial perante Deus. E também tem mais. Se você se aproximar muito, Deus leva, né? Está lá, Enoque andou com Deus, Desparacil tomou. Né? Eu preguei uma mensagem sobre andar com Deus na igreja. Falei sobre Enoque, falei sobre Noé, que andou com Deus, Elias. Acabou o culto, uma irmã falou comigo, pastor, eu não vou andar com Deus muito, não, porque eu não quero ir agora. Vai que eu ando muito com Deus, ele me leva. A irmã falou isso comigo. Cara. No pensamento da perfeição cristã, não se elimina o estado pecaminoso. Tá vendo? Ninguém é impecável. A premissa é que aquele que existe a mente de Cristo e que anda como Cristo andou, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, então esse aí está mais perto. A terminologia em João 5,18, aí que eu vou falar que eu falei que o texto que o Tom citou, né? Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Uma tradução fala que não vive na prática do pecado. Uma outra tradução diz que não vive pecando. O fato da declaração não vive em pecado significa uma ação temporária. Oxalá que fosse. O caso aqui não é impecabilidade, mas a possibilidade de se atingir pontos temporários de santificação. Oxalá que fosse o tempo todo. Oxalá que isso nunca terminasse. Mas a gente às vezes está no trânsito, alguém interrompe o nosso processo de santificação, uma conta que vem cobrando, uma coisa que te jogaram na armadilha, né? Questão do governo e por aí afora. Daqui a pouco você está também falando mal do Bolsonaro, e sei lá como é que é isso.
e você acaba se envolvendo com as coisas da vida e pode dar uma interrupção. Mas ainda é possível, tá? Ainda é possível. Esta santificação não é operada apenas pela iniciativa humana, e sim também por obra do Espírito Santo. Ó, eu não podia ensinar para vocês aqui que nós, wesleyanos, podemos procurar ser santo e tal. Essa não é uma atitude só humana, tá? O Espírito Santo está envolvido. Porque Jesus falou lá em João, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. É importante que a palavra verdade, quando aparece na Bíblia, irmãos e irmã, quando aparece a palavra verdade no Novo Testamento, para nós, brasileiros, latinos-americanos, o fato de falar a verdade, sim, a verdade. Mas deixa estar que tem algo muito mais por trás. A palavra verdade, quando aparece no Novo Testamento, ele está dando uma resposta ao pensamento grego, à cultura helenista. Por quê? Da onde surge a filosofia grega? Lá para o IV, V século, lá com Aristóteles, com Platão, com Sócrates, o pensamento grego emerge numa sociedade trazendo a cultura da verdade. Olha, a busca, eu não sei aqui quem é filósofo ou estuda filosofia, mas a busca grega do pensamento era para a verdade. Só que a verdade não tinha sido revelada. O que é a verdade? Você sabe o que é a verdade? É o Nazareno. Ele é a verdade. Mas ele não tinha se revelado ao mundo. Então, pastor Anderson, o mundo ansiava por alguma coisa que não sabia o que era. Nessa ânsia, os gregos desenvolveram a verdade. Quando Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está respondendo à cultura grega. É que nós não pensamos assim, né? Mas, ó, chega para cá. Ele está pensando na cultura grega. Veja bem, aquele texto que até o presidente gosta de usar, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ali aparece a palavra verdade e a palavra libertação. Então, presta atenção. A verdade para os gregos era leuteria. Leuteria. E ali está a letéria. Porque na condição grega, eu não vou dar uma aula de filosofia aqui, porque não é o caso, só vou passar uma coisa superficial. Só um caramelo em cima do sorvete. É só uma cobertura. A palavra leuteria, quando eles colocavam aletéria, a palavra verdade em grego tinha a conotação de esquecer. Porque se eu aprendi, vamos supor aqui, eu tenho um folheto, né? E eu tenho uma caneta. Para mim, a vida inteira, esse folheto foi tudo, até que eu conheci a caneta. Quando eu conheço a caneta, eu esqueço do papel. Para o grego, era isso. Encontrar a verdade era encontrar algo novo que me fizesse esquecer do algo velho. Mas quando a Bíblia escreve e conheceis a verdade, ela usa a leteria, que é um prefixo que torna o esquecer em desesquecer. Para o grego, quando a pessoa morria, ia para o outro mundo, ela estava esquecendo o mundo passado. Por isso que a palavra verdade para os gregos também se aplica à mortalidade. Presta atenção. Quando a Bíblia usa aleteria, desesquecer, qual que é o sentido? Lá no Éden, quando Eva pecou, ela tinha uma verdade. Ela conhecia a Deus antes. Ela não conheceu a serpente antes. Ela conheceu a Deus antes. Então, ela conheceu a verdade. Só que a serpente ensinou a ela uma mentira no lugar da verdade. E ela assumiu como verdade aquilo que era mentira. E em cima do que ela assumiu, a raça humana se desenvolveu. Quando Jesus vem e se revela a verdade, a raça humana tem que esquecer do pecado e da mentira e desesquecer do que Eva aprendeu, para encontrar a verdade verdadeira. Aí vem a segunda palavra, que é a leteria. Aí vem a palavra
Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A libertação. Tem uma palavra grega para ela. Euletéria. Euletéria, a libertação. Por que que a verdade liberta? No sentido grego da palavra, eu estava preso fora de mim. Quando chega a verdade, ela me tira da prisão que eu estava fora de mim. É igual você estar viajando no seu carro, está tudo escuro. E lá na frente você viu a sua cidade. Ó, está chegando Curitiba. Olha lá Curitiba. Lá aquele clarão é Curitiba. Você sabe que é Curitiba. A verdade é que você sabe que é Curitiba, que não está em Curitiba, mas que você está chegando a Curitiba. Então você é de Curitiba, você pertence a Curitiba, mas está preso dentro de um carro fora de Curitiba. Quando você conhece a verdade, ela te liberta dessa prisão que você está preso fora de você. E você volta para o original. Qual que é o original? É o que o Wesley chama de imago Dei. E imago Dei é a imagem de Deus, que o pecado me tirou fora. E a verdade chega, me liberta e eu volto para a imagem de Deus. Lembra que eu expliquei sobre semelhança e imagem? Você lembra? Na outra aula? É isso. É o restituir da imagem de Deus. Então, a perfeição cristã, que o Wesley prega, ela está nesse mesmo sentido, dessa verdade. Eu começo a voltar ao plano original de Deus. Qual que era o plano original de Deus, gente, para mim? Era a comunhão com Ele, andar no jardim o dia inteiro, não ter pecado. É isso que a perfeição cristã está fazendo como pensamento grego, a leteria. Está me fazendo desesquecer. Eu esqueço o que eu faço, eu desesqueço o que me ensinaram, e aí eu encontro a verdade como ela é. Deu para entender ou está mais confuso, não? É porque é profunda a ideia, né? Eu estou tentando ser o menos para não ter... Então é isso. Nós estamos estudando, gente, isso aqui é mestrado, isso aqui é uma coisa profunda, estamos lá dentro do organismo, está mexendo lá dentro das coisas. Não é mais aquela mensagem superficial. Olha, Jesus pregava por códigos. O que Jesus falava e você entendia não é o que ele falou para você entender da forma como você entendeu o que ele falou. Jesus falava algo que você muitas vezes não entendia. Eu vou dar um exemplo só para vocês, tá? Quando tem um texto que fala assim, uma ovelha saiu do rebanho e se perdeu, e o bom pastor deixou as 99 e foi buscar aquela ovelha. O que você entende a priori, na superfície? É que uma ovelha escapou e tem aquela mensagem romântica, a pessoa até chora. O pastor real, o pastor verdadeiro, ele deixa 99 por causa de uma, ele se arrisca por causa de uma ovelha, esse é pastor que ama. Tudo bem, está correto. Mas Jesus não está falando isso. Jesus está na eleteria. Ele está dizendo, acima de 100, você começa a perder. É bom arrumar um ajudante. Põe mais um obreiro para te ajudar, mais um obreiro, mais uma obreira. Porque acima de 100 você começa a perder. Começa a escapar. Então, Jesus está trazendo nós... lembra que eu falei isso aqui? Ó? Ele está fazendo eu esquecer do que eu faço, desesquecer do que me ensinaram, porque eu só faço porque me ensinaram. Então, quando eu esqueço o que eu faço, desesqueço o que me ensinaram, eu estou de cara de frente com a verdade de novo. Entendeu? A perfeição cristã, esse estágio de santidade, eu paro de pecar, eu esqueço do que me ensinou a pecar e eu encontro a verdade. A presença de Deus. Porque, olha bem, às vezes a pessoa para de pecar. E por que ela tem uma recaída? Porque ainda está nela, está latente ainda os ensinos que aquilo era correto, ou que era normal fazer. É normal olhar para uma pessoa que não é do seu casamento. Não é normal. Ah, me arrependi, parei, mas ficou aquele negocinho no ar. Aí a pessoa tem uma recaída. Então, por isso que a leteria, desesquecer, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Uau! Amém, gente?
Alguém não entendeu alguma coisa aí? Ou eu estou divagando demais aqui? Estou tentando trazer para vocês aí alguma coisa. O processo é a fé no sentido... não. O processo é a fé, arrependimento, abandono decidido do pecado, o perdão e a regeneração. Romanos 8:4. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Então, vamos lá. Vamos trabalhar a questão da regeneração. Por que regeneração? A gente fala, às vezes, disso e não trabalha isso. Regeneração significa gerar de novo. Regenerar. Então, eu nasço em Cristo, sob a tutela de Cristo. Vamos lá. Esse regenerar, que significa renascer, e se eu renasço, eu não renasço já adulto, nesse caso aqui, porque daqui a pouco virou reencarnação, não é isso não. É o renascer do recomeço. Eu começo tudo de novo. Por isso que para nós wesleyanos, a santificação ela é processual. É um processo de se regenerar, de se renascer, de fazer... anote uma frase que eu vou te falar agora aí. Essa frase resume a perfeição cristã. Anota aí, por favor. Ninguém pode ser o que não é, se não deixar de ser o que é. Ninguém pode ser o que não é, se não deixar de ser o que é. Ninguém pode ser o que não é, se não deixar de ser o que é. Por que é que Jessé mandou Davi levar pão e queijo? Bom, queijo porque ele era mineiro, né? Primeira alusão dos mineiros na Bíblia. Por que Jessé mandou Davi levar pão e queijo? Porque Davi levou comida para 2 grupos, para soldados e para capitães. Para quem que Davi deu o queijo? Para os capitães. E para quem Davi deu o pão? Para os soldados. Quem é maior, capitão ou soldado? Major, quem é maior, capitão ou soldado? Para você ser capitão, major, você tem que fazer um trabalho de crescimento dentro do militarismo, da hierarquia, da disciplina, do conhecimento, da logística, da lealdade à farda, né, ao escudo. Então, para você ser um capitão, você não pode continuar soldado. Porque o pão foi para os soldados e porque o queijo para os capitães? Porque o queijo sólido já foi líquido. Antes de ser queijo, ele era leite. Ele morreu, virou bactéria e tornou-se massa. Ou seja, o queijo, para ser queijo, deixou de ser leite. Esta mudança que opera a santificação. Meu Deus, glória, isso aqui vai virar um culto, aleluia. Olha a mensagem, já chegou a mensagem de domingo para vocês aí, ó. Já chegou a mensagem de domingo para vocês aí. Então, tem muito crente querendo ser queijo, mas continua sendo leite. Eita, aleluia. Fala a Deus, tem muito crente querendo ser queijo, mas continua sendo leite. Você só pode ser queijo se você morrer, virar uma bactéria, para que o oleiro pegue a massa, eita, glória a Deus, e te faça uma outra pessoa. Olha, quando aquele queijo saiu, né, da forma ali, o leite na panela falou, mas você mudou muito, cara. Você era mole igual eu, agora você tá duro aí, firme e rígido. Agora eu sou um queijo. E você comida de capitão, porque soldado merece pão e capitão merece queijo, porque já passou pelo processo de mudança. Eita! Gente, a Bíblia é demais, né? A Bíblia é fantástica. Esse é o processo de santificação. Você vai morrer o que você é. Aquele Marcos velho vai ficar para trás. Aquela Vive antiga vai ficar para trás. Aquele Tom antiga vai ficar para trás. Vai mudar tudo. Vai ficar só o RG e a identidade. Mas o resto muda, porque isso é o processo. E nesse processo, se você alcançar uns picos de intensa santificação, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pessoal?
Já se foram 24 minutos já, glória a Deus. Vamos continuar. Vamos para a última parte, que é a parte da influência. Aí a gente vai até mais 40 minutos, a gente volta para o final com a nossa provinha, né? Para a gente manter os nossos pontos aí. Então, vamos lá. Nós já estudamos várias partes aqui, agora a parte da influência. Qual a influência que o metodismo exerceu? Porque eu estou falando de um movimento wesleyano que já ultrapassa séculos, né? E está até os nossos dias. E mantendo, olha, nós estamos conseguindo, Major, ter hoje uma teologia pura em nossas mãos. Imagina que coisa linda isso. Uma teologia séria, equilibrada. Que coisa linda. Mas foi uma influência. Então, vamos ver a questão da influência. John Wesley não inventou a teologia, porém, em seu tempo, tornou a teologia da época mais viva, eficaz, dinâmica. Daí o porquê ele recebeu a alcunha de teólogo prático. Por que teólogo prático? Porque o Wesley tirou a teologia das prateleiras gélidas, frias do anglicanismo e passou para o povo. A teologia wesleyana, ela levantou a galera, ela reavivou, ela acendeu a chama no coração das pessoas. Por isso que teve essa influência. Soteriologia, as influências da doutrina wesleyana atingiu a soteriologia, a sociabilidade, a santidade, os meios de graça e outros assuntos, tanto religiosos como sociais, sofreram a influência do movimento wesleyano. Você sabia que foi o Wesley o mentor do William Wilberforce, que conseguiu convencer o parlamento inglês que o homem não podia escravizar outro homem? Sobre a abolição da escravatura, o Wesley foi o mentor deste homem, o William Wilberforce. O William Wilberforce era metodista? Não, porque não tinha igreja na época, não tinha, nem Wesley era metodista, nem ele. Mas ele foi contemporâneo e foi discípulo de Wesley. O Wesley influenciou ele ao ponto dele fazer. Você sabia que a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel no Brasil, no dia 8 de maio de 1888, é isso? A Lei Áurea, ela é uma cópia. Hã? Dia 13 de maio. 13 de maio, não é isso? Eu falei 8, não? Foi 8. Não, desculpa, é 13 de maio de 1888, né? É muita coisa na cabeça, de vez em quando dá um deslize aí. Obrigado. Ela sabia que aquela carta, ela é uma cópia? Ela não escreveu a carta, ela só assinou. Um primo dela, metodista, da Inglaterra, mandou para ela aquela carta já pronta, para ela assinar. Aquela é uma carta wesleyana que está ali. Está lá no Museu Imperial, eu vi essa carta lá. Não sei se era, pelo menos se for uma réplica, está lá, né? E a nossa influência foi grande. Em 1753, o Wesley, junto com John Howard, eles fizeram o escopo da lei seca na Inglaterra. Então, a influência foi muito grande. A questão da soteriologia, porque a leitura anglicana era a leitura católica do Concílio de Trento, que a salvação era pelas obras. E agora o Wesley, depois de conhecer os morávios, entendia que a salvação era pela graça, a justificação é pela fé. Então, tudo isso trouxe influências para o mundo moderno. O mundo moderno, inclusive, gente, quando a Bastilha caiu na França, 1783, né? A Revolução Francesa, ou é 83 ou 89, 1789, 83, é por aí. A partir de 1780 acontece a Revolução Francesa. Nesse período, a Inglaterra está em paz. Por quê? Por causa do metodismo. Tanto é que hoje a coroa inglesa respeita as capelas wesleyanas. São mantidas pela coroa. E o John Wesley é motivo de orgulho para eles. E escritores seculares escreveram que o metodismo, o movimento wesleyano, evitou uma guerra civil na Europa. E quando chegou a indústria, aí você vai ter o século das luzes, quando começa a Revolução Industrial, que vai desempregar muita gente. O Brasil recebeu muitos degradados aqui, desempregados,
porque foi um movimento chamado movimento imperialista. O movimento imperialista empurrou gente para as colônias, mandaram gente para o Brasil. A França mandou para outros países lá da África, lá para o Canadá. Ou seja, o movimento imperialista empurrou gente para todo quanto é país, inclusive os degradados, os condenados. Quando chegou a Revolução Industrial na Inglaterra, o povo wesleyano já tinha lugar para acolher desempregado. Foi o movimento wesleyano que criou o sistema bancário de empréstimos. Foi a gente. Só que ninguém fala nisso, né? Porque analfabetismo histórico é um problema. Então, tudo isso foi influência desse movimento. O movimento wesleyano foi uma divisa de águas, porque seus laços históricos são oriundos de um sistema medieval. Olha, preste bem atenção nisso aqui agora. É oriundo de um sistema medieval, arcaico, erudito, e depois nasce bem no meio do século das luzes, o iluminismo, onde a Renascença, o Barroco, o Rococó, o Classicismo e o Iluminismo estão reclamando um novo olhar sobre as artes, a música, a religião, a pintura, as profissões. Assim, antes o arcaico, agora, em meio à mutação social, surge o metodismo wesleyano, uma espécie de renascença na teologia com implicações e impacto social. Você já pensou nisso? Olha, é igual eu aqui, não sei se, talvez, não sei quem mais aí, não vou falar a idade, mas eu tenho um problema, eu sou a geração da esquina. Sabe o que é a esquina? Na esquina para trás eu usei mimeógrafo, na manivela com álcool, eu usei telefone fixo, usei telegrama, tá? Quando você vira a esquina, tudo é agora no Zap, tudo é agora digital, você fica maluco. Eu sou o cara da esquina. Quem nasceu depois da esquina está se virando muito bem. Quem nasceu antes está penando um pouco. Quando o fax chegou, o facsimile, quando chegou o facsimile lá no escritório do meu pai, e disseram, papai, vai vir um documento agora, é assinado. Pai, não é possível, nesse negócio aí não. Aí saiu um documento até com o logotipo da empresa. O pai falou assim, o sangue de Jesus tem poder. Isso é Satanás, não pode. Isso aí é o Satanás. E orou pelo fax, e expulsou o demônio do fax. Cara, vocês tiveram videocassete, não? Tiveram videocassete? O meu tio comprou um videocassete e falou assim, ó, eu comprei o videocassete, terça-feira veio um técnico para instalar. A gente esperou, cara, uma semana com vontade de ver filme, porque um técnico veio instalar um videocassete. Então, o metodismo, ele é o movimento da esquina. Ele pega o arcaico, o erudito, sabe? Ele pega o movimento de mutação naquela sociedade. Lembra que foi nessa época aí que o Montesquieu vai delinear os 3 poderes no mundo? O iluminismo vai reclamar a escola pública, coisa que os wesleyanos faziam em 1644. Ou seja, esse movimento, cara, é fantástico. Ele passa de uma esquina para outra e acompanha a geração e ele muda. Gente, ele muda a geração, ele influencia para melhor a geração. Então, é o movimento de Deus, do Espírito Santo. Desta forma, o mover do Espírito Santo é notável neste mundo religioso e social. Ele desperta, entre outros, grupos da mesma estirpe, com um segmento para corrigir o passado, quebrar o paradigma do presente e garantir um futuro mais excelente. Olha o que disse Maxwell. Maxwell coloca a influência wesleyana da seguinte forma. O Wesley é filho da modernidade, ou melhor, influenciado decisivamente por conceitos modernos que permeiam seu pensamento, às vezes levemente, às vezes mais retiradamente. Sua teologia foi desenvolvida no limiar dessa nova era e está atento às demandas do novo homem que surgiu, autônomo e desejoso de viver um novo tempo que se aproximava. Este novo estágio da história da humanidade foi marcado pela ruptura de paradigmas
e pela passagem de uma igreja fundada em elementos ainda medievais, uma igreja presa a conceitos estáticos, a uma visão mística da natureza e ainda refém de uma fé que se opõe e se subordina à razão. Nota-se que Wesley leu os pensadores clássicos da filosofia, como Aristóteles, Platão, leu também os pais do pensamento moderno, como Descartes, John Locke, entre outros. Assim, teve conhecimento das ideias de Voltaire. Percebe-se o quanto esta leitura o influenciou, dando tonalidade e densidade especiais ao pensamento teológico desenvolvido? Então, um cara que leu Aristóteles, Sócrates, Sófocles, Sóstenes, o cara que leu a Bíblia, os apóstolos, os patrísticos, o cara que leu o pensamento moderno, como o de John Locke, como do Boehme, como do Thomas Kempis, como o James Taylor, não, James Taylor é o cantor, como o Jeremy Taylor, né? E ele consegue compilar tudo isso numa teologia clara, pura, equilibrada, que trouxe uma vertente maravilhosa aos pensadores cristãos, essa influência. Então, é algo assim, sui generis, né? Ipsi literis, é uma senhora teologia, e que ela vem atender esses anseios e influenciar toda uma geração. Um movimento que está numa esquina, tá saindo do erudito para o moderno sem se prejudicar, sem se vender e sem se influenciar. Pelo contrário, pegando o melhor dos segmentos, cortando o que não servia e dando ao mundo uma teologia maravilhosa. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Eu queria ouvir alguma coisa de vocês aí em relação a algumas coisas que nós falamos hoje. Fique à vontade. Nós temos 4 minutos ainda para dar a pausa. Ninguém quer dizer nada. Ou vocês entenderam tudo, ou não entenderam nada. Mas pode colocar alguma, se não for pergunta, pode ser alguma coisa que você assimilou da aula, né? Alguma coisa que você assimilou, que você achou legal. Você pode voltar até num ponto anterior, fica tranquilo. Bem, pastor, como de costume, sabe? Esses meus irmãos são umas bênçãos. Vou eu primeiro de novo falar. À vontade. Tudo muito abençoador. Eu tô aqui impactada com o óleo, com o queijo, o leite, com tanta coisa que eu consegui colocar, que é muita informação. A leteria. Sabe? É bênção mesmo. Eu tenho que agradecer. É uma aula maravilhosa. Amém. Glória a Deus por isso. O que eu tenho conseguido compreender, estou aqui notando. Por isso que é bom ter as aulas gravadas, você pode voltar, fazer anotação e prega essas coisas, ensina na igreja local, para os seus liderados, para os seus membros, faz isso aí. É muito bom. Aquilo que não presta, joga fora. O que sobrar, pode ensinar, que coisa boa. Usa. Mais alguém quer dar uma palavra aí? Falar algum ponto da aula que chamou a atenção? Tá me ouvindo, pastor? Sim. Tá, então, eu achei legal, assim, a parte que o senhor disse, que o senhor explicou, que cada vez nós aproximamos, né, se aproximamos mais de Deus, nós fugimos mais do pecado, né? E eu achei legal porque isso realmente é verdade, né? Como eu vim do mundão, assim, né, eu não vim de berço cristão, e eu fui aprendendo isso com o tempo, né? Eu conheci a igreja católica, depois eu conheci a igreja evangélica, né? Eu me batizei, só que não era a mesma coisa, né? Depois, realmente, quando eu conheci Deus verdadeiramente, né? Que eu deixei o Espírito Santo de Deus tomar conta, né? Igual diz lá em Apocalipse, lá, estou à porta e bato, que eu deixei realmente ele entrar. Isso foi verdade, né? Aquela rotina que eu tinha de pecado, do mundo, isso foi diminuindo cada vez mais, né? Quanto mais eu fui chegando perto de Deus, isso mais foi se afastando, né? Eu venho de uma linhagem assim, eu venho de um passado de drogas, entendeu? E assim, cada vez que eu fui me aproximando mais de Deus, mais isso foi deixando para trás. Mais eu fui mudando os meus pensamentos, comportamentos, atitudes, né? E eu achei legal isso mesmo, quando o senhor falou que isso é verdade, né? Eu digo isso de mim mesmo, né? Eu tirei isso de experiência realmente. Quanto mais de Deus eu me aproximei, mais longe do pecado eu fiquei.
Eu achei Ô, muito legal, Marcos, muito interessante. Marco, essa sua participação é importante porque a ideia wesleyana é essa. Quando você faz por onde, você torna-se legalista. Quando você faz por onde, é um sacrifício. Agora, quando Deus se aproxima, você faz porque você ama Deus. Amém. Esse é o amor Verdade. que o Wesley pregava. Você faz, não é porque você é obrigado a fazer, porque é pecado. Ai, meu Deus, vou pecar, estão me olhando. Não, eu faço porque eu amo. O amor que me faz fazer aquilo, entendeu? Isso Isso que é mesmo, foi isso que legal. aconteceu, entendeu? Fui descobrindo de tudo o que Deus, né, fez na minha vida, a mudança que ele podia fazer, realmente aquilo que eu preenchia não era correto, que eu tinha que preencher com Deus, porque eu sabia que o melhor eu tinha com ele, né? Então fui deixando, hoje, graças a Deus, faz, né? Hoje realmente, eu vou dizer assim, crente mesmo, 6 anos, né? Bem firmado mesmo na igreja, firmado na presença de Deus, com família restituída, trabalho, graças a Deus, né? Agora, tudo assim, forte, assim. Daí quando o senhor Glória a começou Deus. quando o senhor falou, isso daí me firmou, isso me tocou muito, né? É um Amém. incentivo que eu tenho de cada vez estar mais perto de Deus para me afastar muito mais do pecado, né? É isso aí. Amém? Amém, pessoal. Bom, vamos então mais um intervalo. Vou comer a segunda parte da jantinha que está lá. A gente volta daqui a pouco às 9 horas. Amém? É 9, né? É isso mesmo? É 9. Tá bom, até daqui a pouco.